Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, paz seja com todos, amém? Vamos dar o nosso início, o nosso culto dessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos fechar nossos olhos agora neste momento e falar com o Pai, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, meu Pai, nós vamos entrar na Tua presença, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha abençoar poderosamente cada vida que já se faz presente, meu Pai. Aqueles que estão a caminho para chegar aqui até a Tua casa também, meu Pai. O Senhor traga debaixo da Tua santa, poderosa proteção. Que o Senhor venha derramar Tuas bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, no nome de Jesus, meu Pai. Perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Que o Senhor nos abençoa no nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Nos livra de todo o mal, porque o Senhor é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é teu nome, meu Pai. Ô Senhor, glória a Deus. Espírito, enche a minha vida. Só
Fazendo gemidos
Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, deixa passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, glória! Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Oh, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Santo seja o teu nome. Glória a Deus. Deixa eu ver, né? Vou passar a palavra para o nosso pastor. Vamos receber ele, louvando a Deus pela vida dele. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Filhos de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Amém. Você que está aí na sua casa, que Deus esteja te abençoando. Não esqueça de colocar do lado do seu aparelho um copo de água, porque nós vamos consagrá-la para que ela seja o remédio para a tua saúde e a unção que você precisa para viver aquilo que o Senhor vai tratar com você nesta oportunidade, em nome de Jesus. Olhe comigo. Senhor meu Deus, eu aceitei o teu chamado para nesta noite estar aqui na congregação, junto com os irmãos, cultuar o Senhor, louvar o teu nome, ouvir tua palavra, buscar no Senhor as bênçãos para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. Hoje, ó Pai, nós estamos profetizando. O mês de julho será melhor do que o mês de junho na nossa vida, porque nós estamos com 12 cultos proféticos. São céus abertos sobre a nossa vida e bênçãos sem medida sendo derramadas de forma poderosa e especial em nome de Jesus. Cada mês melhor do que o outro em nome de Jesus. Senhor meu Deus, fale comigo como falaste através do louvor. Fale agora
na leitura da palavra. Amplia minha visão, o meu entendimento, para que eu possa entender que o Senhor quer de mim e através de mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter a palavra de Deus, onde nós vemos até no domingo, 2 Coríntios, lá pelo capítulo de número 9, a partir do versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Segundo Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Hoje nós vamos concluir a parte que nós começamos no domingo, né? A lei da semeadura. Se você quer colher, tem que plantar. A gente planta e colhe. 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6. E isso afirma: aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. O que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza nem por necessidade, que Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos das vossas justiças, da vossa justiça, enriquecendo-nos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, seja distribuída graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só sempre há necessidade do santo, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorifico a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande efeito, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável, que quer dizer incomparável. Amém. Glória a Deus. Poder assentar, você que está de pé. Irmãos, graças a Deus que nós estamos aqui mais esta vez. Já tivemos pela manhã o primeiro culto e agora o segundo. E a nossa palavra hoje começa pela oração que a gente fez junto, profetizando que julho será melhor que junho. Isso quer dizer que nós já estamos ministrando a bênção do Senhor para a nossa vida no mês de julho. Então nós já passamos 6 meses clamando e buscando o Senhor, colocando nas mãos de Deus, de janeiro a junho, e hoje é julho.
Quando chegar domingo, já vamos entrar agosto, profetizando que agosto é melhor do que o mês de julho. Que geralmente no início do ano a gente começa esses 12 cultos proféticos, profetizando que cada um seja melhor do que o outro na nossa vida, para que nós possamos ser felizes o ano todo. E nós profetizando, sabendo que nós dividimos os meses, cada 3. Primeiro 3 meses, plantar. Segundo trimestre, cuidar e cultivar. Terceiro trimestre, esperar. E o último trimestre, colher e desfrutar. Então a gente sabe que no início do ano é o início que a gente planta e planta. O que a gente planta? Planta oração, planta jejum, planta participação, planta contribuição e a gente planta ganhar almas para o Senhor. A gente sabe que o plantio espiritual é diferente do plantio natural. O plantio natural, se você planta laranja, você colhe laranja. Planta mexerico, você colhe mexerico. Planta abóbora, colhe abóbora. Qualquer tipo de semente que a gente planta, a gente colhe o fruto de acordo com aquela espécie. Só que no campo espiritual, quando a gente planta, não colhe aquilo que você plantou. Você colhe algo diferente para a sua vida. Quando a gente planta obediência, o que a gente colhe quando você planta obediência? Você colhe quebras de maldições. Quando você planta humildade, você planta ser exaltado. Quando a gente planta ensinamento, a gente colhe conhecimento. E assim vai. Da mesma forma, quando a gente planta oração, que são os ingredientes que compõem um fruto para Deus, você colhe resposta de Deus. Quando a gente planta jejum, a gente colhe força espiritual e vida bem-sucedida, porque está certo aquilo que a gente vai fazer quando jejuamos. A gente colhe participação, planta participação e colhe crescer em conhecimento e em graça diante de Deus. Quando nós plantamos contribuição, o que nós colhemos? Que nós pregamos no domingo. O reino de Deus é implantado na terra, é ampliado e expandido. Mas nós colhemos a bênção para a nossa vida particular, proteção da nossa vida, patrimônio, do que temos e que vamos adquirir. Mas também nós alcançamos a bênção da durabilidade. As coisas duram quando chegam nas nossas mãos. Quando chega na nossa vida, as coisas duram quando a gente contribui. E quando ganhamos almas para o reino de Deus, o que nós ganhamos? Pedras na nossa coroa que nos aguarda na eternidade. Quando você ganha almas para Jesus, quando você planta a palavra de Deus, o reino de Deus, na vida e no coração de alguém. Como diz o próprio Jesus em João 15:16: não fosse vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designei: vá e dê fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele te conceda. Então o fruto ele tem que permanecer. Não pode ser dar fruto e o fruto ficar para trás. O fruto ele tem que continuar. O fruto ele tem que permanecer para que a promessa possa cumprir na nossa vida.
E hoje nós estamos dando a segunda etapa do que nós começamos no domingo. Se você quer ter um ano de grandes colheitas, então plante. Se você não planta, você não vai colher. Se você não é aquele que tem disponibilidade para plantar, então não espera a grande colheita também não. Porque Deus não se zomba. Aquilo que plantamos, nós vamos colher. Se você planta, a gente vai colher. E a gente planta, igreja, para poder colher à frente. E a gente planta pela fé, como o agricultor, quando ele lança a semente à terra. Ele fica esperando aquela semente germinar, crescer e produzir os frutos para o seu próprio alimento ou para a sua própria sobrevivência, que às vezes é para vender, para que ele venha adquirir outras coisas. E aqui nós vemos em Coríntios 2, no capítulo 9, quando a palavra do Senhor diz: ora, a isso afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Então isso está ensinando para nós o quê? Que nós temos que plantar com abundância. Que nós temos que sermos aquele que planta muito. Aquele que não fica regrando aquilo que vai plantar. Então, se a gente planta oração, tem que orar muito. Se a gente planta jejum, tem que jejuar muito. Se a gente planta participação, tem que participar muito. Se a gente planta contribuição, tem que contribuir muito. Se a gente planta ganhar almas, tem que ganhar muitas. Porque o Senhor, Ele é insaciável em almas. Ele diz: fruto, mais fruto, muitos frutos. Ele não diz que a gente produzir um fruto, já está muito bom. Não, nós temos que produzir mais. Então aquele que semeia pouco, mas bem pouco vai ceifar. E tem pessoas que querem, né, colher muito, mas que não plantou nada. O que você plantou o ano passado? Ou os anos de vida que você viveu? O que você plantou ao longo do ano, no início do ano, para que você pudesse ter colheita ao longo dele? Então nós temos que saber que se a gente planta, a gente vai colher. Cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração. Não é por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então as coisas que a gente faz para Deus e para o reino de Deus não pode ser forçado, obrigado. Não pode ser aquilo que a gente se sente pressionado para fazer. Não podemos fazer assim, porque Deus não agrada disso. Seja qualquer coisa que a gente venha fazer para o Senhor, não pode ser forçado. Vir na igreja, você não tem que vir na igreja forçado, obrigado. Você tem que vir na igreja porque você quer vir. Você tem que vir porque você quer vir. Você pode até vir por causa da sua necessidade. Eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não tenho a bênção de Deus, então eu vou lá para buscar. Mas você não pode ser forçado, obrigado por alguém te forçando a vir na igreja, sem a tua própria vontade. Quem vem na igreja, que às vezes nem sabe o que está acontecendo, é criança. Pois nós temos lá o Emanuel, está até tomando a sua mamadeira. Nós temos aqui a outra criança que está com o pai. Mas quando vai chegando a idade, tem o Bernardo ali, o Bernardo não. Quando a gente vai crescendo e vai tomando posição, vocês vão ver que às vezes os pais estão na igreja e os filhos não querem nem passar na porta depois que cresce. E muitas das vezes foi até consagrado na igreja. Foi apresentado na igreja quando criança. Mas depois de adulto, nem passa na porta da igreja. Hoje eu não consagro qualquer criança. Quantas pessoas
pastor, eu tenho meu filho aqui para consagrar, o senhor consagra? Primeira coisa que eu digo, você tem que congregar. Você tem que participar da igreja. Você não participa, eu não posso consagrar a sua criança. Só para consagrar. E depois você nunca mais vem na igreja. Porque a palavra do Senhor, como tem uma das sementes que a gente planta, que é o ensino, ela diz o quê? Em Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, quando for velho, não desviará dele. Não ensina a criança o caminho, não. É no caminho. É no caminho. Você é no caminho, ensinando a criança a andar neste caminho. Eu não consagro. Quer dizer que nós passamos aqui, até anos, sem consagrar uma criança sequer. Querendo por falta de oportunidade, alguém chega para mim e fala: pastor, está aí aqui, você não quer consagrar? Quantas pessoas me procuram que eu consagrei eles quando criança, lá no Cardoso? Hoje eles são pais, são mães, mas não está aqui. Primeiro que eu falo, começa a congregar. Primeira coisa que eu falo, começa a congregar. E eu fico observando a participação deles. Se eles somem, eu fico na minha. Aí um dia eles aparecem, olhando para mim: pastor, o senhor falou que ia me avisar quando ia consagrar a criança. Pois é, eu não te vejo na igreja, por isso que eu não marquei. Eu não te vejo na igreja, não te vejo na congregação, como é que eu posso marcar para você? Eu respondo com outra pergunta: eu não te vejo, você lá. Como é que eu posso marcar o dia da consagração do seu filho, da sua filha, se eu não estou te vendo no céu da igreja? Aí não tem jeito de marcar. Não disse ela de mim. Já se passaram 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano. E você só foi lá aquela vez falar comigo, nunca mais você voltou. Aí eu estou te esperando você ir lá para falar com você. Sabe por quê, irmão? Porque não adianta só a gente consagrar uma criança. A gente tem que ensinar a criança o motivo que ela pode consagrar a Deus. O porquê que ela foi apresentada, não diante do altar, mas no altar ao Senhor. Porque temos que pensar. Porque os pais não ensinaram. Quando estava criança, ia trazendo, mas de repente não trouxe mais. E trazer está lá naquilo que a gente passa. Quando a gente vai consagrar uma criança, a gente passa um fogo que os pais lêem e assinam, junto às testemunhas. Uma das coisas, envolver a criança nas atividades da igreja. E se ela não for envolvida, como é que ela pode sentir bem na igreja? Envolvê-la no ministério infantil da igreja, na escola infantil da igreja, nos movimentos infantis da igreja, para que ela possa sempre sentir vontade de estar ali no meio, participando. Eu já recebi telefonemas de pessoas que hoje estão passando algo terrível com o filho. A pessoa chegou e disse: pastor, meu filho cresceu na igreja, só vinha lá, né? Toda quarta, sexta, domingo, eu estou lá com meu filho no colo, mas hoje, pois é, você levava ele no culto de adulto, mas no culto dele, você não levava. No culto infantil, onde tem pessoas preparadas para ensinar na linguagem dele, do jeito dele, da maneira dele, você não levava. Você não levava. Quando tinha um encontro infantil na igreja, você não estava lá. Você estava na quarta, estava lá domingo, mas não tinha um encontro do seu filho. Aí você não levava. Ele não aprendeu na igreja. Ele cresceu na igreja, mas não aprendeu na igreja. Então a gente tem que crescer aprendendo. Porque assim a gente vai estar amadurecendo. Porque a pessoa, quanto mais ele participa, ele planta participação,
ele vai estar crescendo em conhecimento, em graça, mas também em amadurecimento na fé. Amadurecimento na fé. E ele então diz que a gente deve, ao contribuir, ao fazer algo para Deus, não deve ser forçado. Até para batizar as pessoas que batizam e nunca mais voltam na igreja. Não vence nem o período de experiência. 3 meses. 3 meses. Aqui nessa igreja, tem pessoa que batizou aqui, que se ele voltar aqui, vai batizar nessa igreja. Você vai ter que lembrar, que eu não tenho nada registrado hoje. Mas por que eu não tenho? A pessoa batizou e nunca mais apareceu aqui. Não vem nem para poder se apresentar à igreja, ao ministério, para receber o certificado de batismo e também dos vencedores. Isso quer dizer o quê? Que aquela pessoa fez aquilo para quê? Para fugir das pessoas que ficaram pegando o seu pé. Você tem que batizar, você tem que batizar, você tem que batizar, você tem que batizar se você quiser, porque você que escolhe ir para o céu ou ir para o inferno. Aí o problema é seu. O problema é meu. A gente escolhe. O negócio é que depois não tem jeito de ficar questionando. Se você nunca assistiu a última trombeta, baixa lá pelo YouTube para você ouvir a última trombeta. A turma que ficava dizendo: eu não aprendi assim, eu não pensei que eu tinha que batizar, eu não pensei que eu tinha que ser fiel, eu não aprendi que eu tinha que ser constante, eu não aprendi que eu tinha que me envolver no reino de Deus na terra. Os que ficaram depois do arrebatamento. Mas isso é o quê? Pessoa que talvez fazia alguma coisa para Deus de forma forçada, obrigada. Eu lembro que quando nós começamos a anunciar batismo, eu já lá no grupo da igreja, tem alguém que você conhece, que está com o coração quebrantado, converse, mas não obrigue, porque eu e você não tem que ser obrigado. Quando eu batizei, há muitos anos atrás, eu batizei em 75. 75. Ó, quantas dezenas de anos faz isso, né? 75 que eu batizei. Eu batizei porque eu queria. Eu não batizei no primeiro, 74, porque eles acharam que eu era muito pequeno, muito novo, mas eu queria batizar. Eu fui para a igreja, eu estava entre 10 para 11 anos de idade, 73. Aí teve o primeiro batismo em 74, eu queria batizar. Eles acharam que eu era muito novo. Aí batizaram em 75. E eu estou honrando o batismo que eu passei todos esses anos. Já estou com 62 anos. Eu devo ter batizado com o quê? Com uns 12 anos, por aí. Uns 12 anos, mais ou menos. Que eu fui para a igreja com 11. Aí 11 para 12, 74, 75. 12 para 13. Então eu batizei de 12 para 13 anos. Que eu passei pelas águas. Eu estou com 62 anos. Eu nunca vi aquele tempo no olhou. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Eu sempre fui aquele que sempre fui. Sempre fui. Desde membro, depois me tornei líder na igreja que eu congregava. Era participante do Ministério da Mocidade. Me formei professor, e naquela época chamava Escola Dominical. Foi o primeiro certificado que eu tive, formatura na igreja. Eu me formei como professor bem novinho. Eu era professor da Escola Dominical lá no Jardim Industrial. E assim, já começava a pregar com 14, 15 anos de idade. Eu já pregava na igreja, pregava nos cultos residenciais e nos pontos de pregações que hoje são grandes igrejas. E são até 7. Que na casa do meu pai, por exemplo, da minha mãe, surgiu 2 igrejas. Que hoje a igreja tem a febre de igreja em célula,
mas nós já fazíamos isso lá atrás, lá pelos anos 70, 80, quando tinha os pontos de pregações. Na casa dos meus pais, reunia uma média de quase, ou talvez, 200 pessoas. Muito mais gente que nós temos aqui na igreja, que eu nunca tive 200 pessoas aqui na igreja, nunca, nem é que tivesse. Nós já tivemos umas 150, mas 200 não. Mas lá numa casa, num ponto de pregação, uma vez na semana, juntaram-se o povão todo. Onde surgiu duas igrejas, Barreto de Cima e a igreja do Milionários. Duas igrejas surgiram da casa dos meus pais, que é de fato. Uma delas, a do Milionário, a pessoa foi curada. Veio fazer um interior, fez um tratamento, comprou uma casa com um galpão. Ela via a dificuldade, quando chovia, todo mundo lá de guarda-chuva, porque não cabia na garagem, ficava gente na rua, no terreiro, né? Era uma dificuldade muito grande. Naquela época, eu nem lembro se a rua era soldada, lá no Milionário, com uma morada. Era uma dificuldade. E as pessoas lá com guarda-chuva, lá, sorrindo, participando do culto. Aí ela foi curada. Ela veio fazer um tratamento e foi curada. Chegou lá, mas não tem nada. Não tem nada. Aí ela procurou a direção da igreja e falou: eu quero dar de oferta 1 ano o salão que eu tenho para a igreja fazer as reuniões lá. Aí surgiu a congregação do Milionário, que virou a igreja do Milionário. Que já tinha a igreja do Barreto de Cima, que tinha saído de lá. E várias pessoas que estavam lá desceram tudo para a igreja do Barreto de Cima, que a gente chamava Parque de Guarda-Chuva. Era a igreja lá no Parque do Guarda-Chuva. Era um salão onde fazia guarda-chuva, sombrinho. Aí a gente alugou e lá virou a igreja do Barreto de Cima. A igreja que hoje é a nossa sede no Vale de Jacobá, lá também tem ponto de pregação. Eu cheguei a pregar lá. Quando era ponto de pregação, a gente fazia intercâmbio entre nós que pregávamos, né, nos pontos de pregações. Eu era responsável do Milionário e um do Santa Helena, que lá surgiu a igreja do Santa Helena, que era na casa da mãe da pastora Solange, pastora lá do Tirol. Ela era na casa dela. E eu era responsável por esses 2 lugares. E lá surgiu a igreja de Santa Helena. A igreja de Flávio Marques era ponto de pregação. A igreja do Cardoso era na casa do José Barbeiro, que era o ponto de pregação. Lá virou a congregação e eu assumi, e lá virou a igreja do Cardoso. Aquela lá na José Gilberto. Eu comprei aquele lote e comecei tudo ali. Fiquei lá 13 anos naquela igreja. Eu era bem novinho, né? Bem novinho. Porque quando eu vim para lá, eu ainda era chamado de Marquinhos, que era bem magrelinho, já estava noivo, né? Eu estava noivo na época. Então, tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque a gente planta para poder colher. E nada pode ser forçado, obrigado, mas tem que ser de livre e espontânea vontade. De livre e espontânea vontade. Para que a gente possa honrar aquilo pela qual nós estamos fazendo, a decisão que a gente está tomando. Porque Deus ama quem dá com alegria, quem faz com alegria. A essa pessoa, Deus se alegra. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo suprida toda a ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Toda boa obra. O que é uma boa obra? É aquilo que o nome do Senhor é glorificado, é louvado pela nossa atitude e decisão. Tudo que você fizer, alguém fala, louvado seja Deus pela atitude, pela decisão que aquele homem, aquela mulher tomou. Então a Bíblia fala que nós temos que superabundar em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu ao pobre, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele
que dá semente ao que semeia pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da sua justiça. Isso quer dizer, pessoa que planta generosidade, porque no versículo 11 ele diz: enriquecendo-vos em tudo, para que toda generosidade, a qual faz com que, por nosso intermédio, seja distribuída graças a Deus. Isso quer dizer, irmãos, as coisas boas que a gente faz ao longo do ano, ajudas, cooperações. Eu sempre vejo na reportagem, quando chega Sexta-feira da Paixão, um empresário que distribui peixe. Tem pessoas que ficam na fila, chegam lá, às vezes bem cedo, até de madrugada, para poder pegar lá um quilinho de peixe. E muitos até falam assim: é o alimento que eu vou ter hoje. Mas como que aquele homem é abençoado por fazer aquilo? A sua generosidade em abençoar outras pessoas, como ONGs e outros que distribuem para os pobres, que ajudam pessoas que estão famintas, como existem ministérios que distribuem sopão para as pessoas que estão com fome, que ajudam o necessitado. Isso tudo, igreja, faz com que a nossa vida seja abençoada por aquilo que estamos fazendo. No domingo nós temos a primícia, tem a primícia social. Essa primícia social é para ajudar alguém que está necessitado. E geralmente a igreja, ela ajuda de 3 a 4 famílias. 3 a 4 famílias que estão sem nada. Então ela ajuda para essas pessoas terem o que comer. A gente já ajudou até pagar luz, pagar água, para comprar remédio. Para a pessoa que estava aí desesperada. A gente já ajudou. E a gente ajuda com uma cesta para a Casa da Provisão, que é o trabalho social da Igreja Quadrangular no estado de Minas, ou na Grande Belo Horizonte, que é chamado, a Casa da Provisão, que fica lá na Pampulha, onde todas as nossas igrejas da Grande Belo Horizonte mandam para lá uma cesta. Essa cesta era justamente para quê? Para suprir todo mês creche, asilo, orfanato, casa de recuperação. Todo mês é enviado para esse lugar. E a gente ainda tem a parceria com a Cruz Vermelha, que se há uma catástrofe aqui em Minas ou na Grande Belo Horizonte, a pessoa perde tudo. Lá tem um lugar reservado, onde tem colchonete, roupa de cama, essas roupas que muitas vezes a gente levanta na igreja e vai sendo levantado para quê? Ficar armazenado, para poder abençoar. Se há pessoas que perdem tudo, até a roupa do corpo, por causa de enchente, por causa de alguma situação, por causa de incêndio. E se a Cruz Vermelha não tiver, então entre em contato com a Casa da Provisão, e aquilo que eu e você doamos serve para essas famílias, ajuda essas famílias. E tudo isso nos ajuda a ser mais abençoados, porque diz o Senhor: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam distribuídas graças a Deus. Quantas pessoas que falam graças a Deus, estou podendo levar para casa alguma coisa
que eu posso fazer pela minha família. Está vendo a reportagem no final de ano de um grupo aí que distribuíram cestas e uma senhora pegando a cesta dizendo: meus netos poderão comer neste Natal. Que ela estava pegando para os netos, que ela cuidava deles, criava eles. Ela disse: graças a Deus que meus netos vão poder comer neste Natal. Mas é a palavra que está dizendo, vai produzir, graças a Deus, pela nossa generosidade. Às vezes você anda por aí no centro da cidade e até no Barreiro mesmo, e várias pessoas lá pedindo ajuda. Eu não ajudo comendo R$2. Se eu passo para ajudar, eu não ajudo comendo R$2. Às vezes eu ponho lá 5, ponho 10, mas não ajudo comendo R$2. Porque pelo menos essa pessoa vai poder comer alguma coisa com a sua família. E a gente tem visto muitos venezuelanos, que às vezes eles nem conseguem falar a nossa língua, eles só mostram uma placa no sinal. Quando a gente para o carro, eles vêm com a placa mostrando. Outro dia eu vi aqui mesmo, pertinho aqui, ó, na Vila do Minério, com o Aulinho Meirelles. Parecia um casal de uma criança, um carro, e eles com a placa. A gente parava o carro e eles iam com a placa mostrando: precisando de uma ajuda. Precisando de uma ajuda. Então, irmãos, cada vez que a gente abre a mão e põe lá e os ajuda, é graças a Deus, porque estão sendo cuidados. Porque o próprio Jesus diz: os pobres sempre terão convosco. A palavra de Deus também tem que ter cuidado com os ricos, porque o rico pode nos mandar prender, mas o pobre vai sempre estar com a gente. Sempre a gente vai ter pobres, diz o Senhor. E são pessoas que precisam ser ajudadas, cooperadas, né? Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor com grande efeito, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus, pelo seu dom incomparável, que quer dizer inefável, incomparável, que é um dom que não tem comparação. Comparação. Eu admiro muito as pessoas que muitas vezes têm esse dom de generosidade. Generosidade. Estava vendo um programa de televisão e o apresentador do programa pegou a pessoa da sua casa e levou para um outro país para ela conhecer um lugar onde serve sopão, serve as famílias necessitadas. Enquanto ela estava lá, no outro país, o programa tinha mandado arrumar, porque ela tinha apenas uma cozinha pequenininha, as coisas tudo precário, tudo muito difícil, as coisas que ela tentava fazer para ajudar as famílias da comunidade era muito ruim, era coisa muito, com dificuldade. Então esse apresentador levou ela no outro país para conhecer o que eles fazem lá, mas enquanto ela estava lá, a produção do programa ia arrumando uma cozinha para ela. Quando ela voltou, eles entregaram para ela uma cozinha toda novinha, com tudo novo,
construção, equipamento, fogão, panelas e ainda alguns empresários dispostos a contribuir para que ela continuasse fazendo o sovão para ajudar os necessitados. São pessoas que têm dom, irmãos. São pessoas que não conseguem viver sem isso. São pessoas que não conseguem ter uma vida normal sem fazer isso. São pessoas que não conseguem dormir, colocar a cabeça no travesseiro e dormir, quando lembra que alguém não tem nenhum lugar para dormir. São pessoas que não conseguem colocar uma comida no prato e comer, se ela lembra que tem pessoas que não tem nem prato para comer, não tem nem um prato, quanto mais do que comer mesmo. Então são pessoas que têm um dom incomparável, um dom que não tem comparação. Mas a Bíblia fala que aquele que semeia, ele vai colher. Aquele que faz as coisas, Deus vai estar lhe abençoando, porque aquele que dá ao pobre, empresta para Deus. Aquele que ajuda o pobre, ele está emprestando ao Criador. Ele está emprestando para Deus. Deus vai o abençoar. Por quê? Porque ele ajudou o necessitado que cruzou o seu caminho. Por isso que Tiago, quando ele começa a falar pela fé, ele fala assim: do que adianta? Do que adianta você, o teu irmão, tiver carecido de alguma coisa cotidiana e você dizer, vai-te em paz, aquieta-te? Isso não vale nada. Sem que dar para ele o necessário. Sem dar para ele o necessário. Pelo menos para ele começar a sair daquela situação. Dá para ele o necessário para que ele possa começar a mudar a sua vida. Não, fica quieto. Pode ir embora, vai-te em paz, vai em paz, com a barriga voltando. Não, tem que ajudar. Algumas pessoas, como a nossa igreja faz todo ano, o SOS, que era Norte de Minas, e hoje é o SOS Minas. Algumas pessoas da nossa igreja já foram. Nossa irmã Beth, José, tem mais alguém que já foi? Já foi no SOS? Amanda. Já foi no SOS Minas. E com certeza, eles devem ter, ao frequentar casas, devem ter visto casebres, devem ter visto lugares, às vezes, que as pessoas não tinham nem lugar direito para dormir. Que dava dó, que dava vontade de chorar. Eu não sei se foi alguém da nossa igreja, que foi nos primeiros SOS Norte de Minas, que alguém queria dar os meninos para trazer. Não leva esses meninos, aqui eles vão morrer de fome. Rio Pardo de Minas. Quem? Rio Pardo de Minas. Rio Pardo de Minas. Bispo Goiás, longe eu fui para ela, sabe? A pessoa tem que entregar os meninos. O pessoal que foi lá, os missionários que foi lá, para fazer a distribuição. Não leva, porque com vocês eles vão pelo menos comer. Pelo menos vão sobreviver. Então, irmãos, vamos fazer isso. Não forçar, nem obrigar, qualquer coisa que a gente faça, mas fazer de coração aberto, que vai abençoar alguém, porque quem dá aos pobres empresta para Deus, empresta ao Criador. E aqui nós vemos, para nós fecharmos a palavra, dizendo o seguinte, lá em Gálatas 6, de 6 a 8. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Então, fazer parte da palavra, que a gente recebe uma instrução, uma direção, uma orientação e não quer cumprir. O que nós aprendemos na primeira mensagem dessa campanha? Salmo 128, 1 e 2. Teme a Deus, anda nos caminhos do Senhor
do trabalho das mãos vai comer, feliz vai ser e tudo vai dar certo. Olha só, tudo vai dar certo. Então, seguir instrução, seguir orientação, seguir aquilo que estão sendo orientados. Aí ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6, 6 a 8. O que quer dizer isso? Quando você semeia alguma coisa de você para você, fica difícil, fica complicado, deixamos de fazer, fazemos pela metade, não temos recompensa. Por quê? Porque nós estamos fazendo de nós para nós mesmos. Isso quer dizer fazer para aparecer, fazer para aparecer. A palavra diz: o que a tua mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Do que você faz de ajuda, não precisa tocar trombeta. Não precisa sair tocando trombeta. Esse é o que semeia da carne. Ele vai colher corrupção. Mas o que semeia no Espírito, esse é o que faz para Deus. Porque para Deus, de Deus para Deus, são todas as coisas. Do Senhor para o Senhor, são todas as coisas. Eu faço isso para a honra e para a glória do Senhor. Do que semeia no Espírito, ele vai colher vida eterna. Nós colhemos a vida eterna quando nós plantamos no Espírito. E assim então fica o quê? Mais leve. Nós sentimos mais leve para fazer o que a gente tem que fazer. Em tudo que a gente tem que plantar, seja os itens que compõem o fruto que damos para Deus, ou aquilo que produzimos para a sociedade, para a comunidade. O que nós produzimos para Deus, em orar, jejuar, participar, contribuir, ganhamos. Nós que produzimos para a comunidade e para a sociedade, em ajuda ao pobre, ao necessitado, receberemos como recompensa de Deus saúde, sonho realizado e salvação da família. Salvação da família. Quando a gente faz isso. Se você quer ter um ano assim, então, seja um aberto. Primeiro para Deus, depois para o povo, para o necessitado, para as pessoas, para a comunidade. E Deus te abençoará muito, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, tua palavra foi trazida ao nosso coração. E hoje, Pai, nós encerramos a parte sobre a lei da semeadura, aquilo que plantamos, colhemos. E se a gente quer colher muito, temos que plantar muito. Plantamos para o Senhor e plantamos para a comunidade, para os homens. Para que possa, meu Deus, o Senhor receber, o teu reino crescer, o teu reino ampliar, o teu reino estabelecer nessa terra. Mas também plantamos, ó Pai, para abençoar aquele que necessita, aquele que precisa, porque a tua palavra diz que aquele que dá ao pobre te empresta. Então, Senhor, se nós estamos te emprestando, na hora que precisarmos, nós podemos reivindicar o que te emprestamos para a nossa vida aqui na terra. E sei, ó Pai, que a tua promessa é daquele que planta para o Senhor e para a comunidade. Ele vai colher saúde, ele vai colher sonho realizado e vai colher salvação na família. E que isso possa verdadeiramente acontecer na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo
este que assiste este culto da sua casa, que participa dele aonde estiver, que esta água que sai do lado deste aparelho seja agora transformada no remédio da tua saúde, mas também na unção que você precisa para ser um grande plantador e colher muitos frutos para a glória do Senhor. Amém.